Olá, família mais que abençoada. Estamos aqui no finalzinho do nosso estudo do livro de Apocalipse. Passamos aí, alguns meses estudando com vocês esse livro tão maravilhoso, e agora estamos aqui no finalzinho, nos capítulos 20, 21 e 22. Vamos fazer o possível para que nós possamos concluir agora, embora o capítulo 20 seja um capítulo muito difícil de entendimento, porque há muitas interpretações aqui, mas nós vamos tentar compartilhar e ministrar para vocês de uma forma que você possa entender, tá? Deixando claro, meu irmão, que não existe uma interpretação final, esses pastores aqui interpretam desse jeito, esses aqui interpretam desse jeito, qual é a forma que está correta, tá? Então, você vai estudar aqui comigo, e vai ver e vai chegar à sua própria conclusão, tá bom? A palavra aqui não é definitiva, tá ok? Então, vamos orar ao Senhor. Você já está com a sua Bíblia aberta, caderninho aí para poder você acompanhar o estudo. Vamos lá? Pai, nós te adoramos por esse momento, por esse tempo de compartilhamento da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê direção, sabedoria, a cada um de nós, discernimento, para entendermos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O capítulo 20, os versículos de 1 a 15, falam sobre o milênio e o juízo final. Como eu havia dito, esse é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Na verdade, não há consenso entre os crentes sobre a sua interpretação. Na verdade, Apocalipse 19, que nós vimos a semana passada, os versos 19 e 21, nos leva ao final da história e ao juízo final. E Apocalipse 20, ele retoma o começo da dispensação total. Quando a gente fala em dispensação total, nós estamos falando de um tempo que compreende desde a vida da ascensão de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, tá? Até a sua vinda na terra, até a sua segunda vinda na terra. Isso se chama dispensação, é o tempo realmente da graça, tá? Assim, o que nós queremos mostrar para os irmãos aqui é que não há um consenso sobre a questão, porque aqui fala do milênio e do juízo final. Então, uns acreditam que o milênio, na verdade, é algo simbólico, na verdade não são 1000 anos literalmente, Então há uma corrente que acredita que esses 1000 anos, eles tratam desde o tempo em que Jesus foi assunto, que subiu ao céu até a sua segunda vinda, e há outros que interpretam como sendo esse milênio, 1000 anos literalmente, que se dará aqui na terra, Jesus reinando com a sua igreja. Mas, então eu vou explicar um pouco melhor na frente, o nosso posicionamento com relação a essa interpretação, tá bom? Então, é muito importante que você esteja atento aí. Vamos lá. Os versículos 1 a 3. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui entra a questão do milênio. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, querido, o que significa
a prisão de Satanás. Tá? Aqui, segundo Apocalipse, capítulo 9, capítulo 11, e esse capítulo aqui, 20, versículos 1 a 3, podemos concluir que o poço do abismo, né, tem uma tampa. Na verdade, é algo que se fecha, que pode ser aberta, que pode ser fechada e que pode ser selada. João vê que o anjo tem uma chave desse abismo e uma grande corrente, como diz aqui o texto. Diz que ele prendeu Satanás por 1000 anos e que o fechou naquele abismo até que se completasse 1000 anos. No nosso entendimento, isto é um simbolismo. Por quê, pastor? Porque um espírito, ele não pode ser amarrado com corrente. Não é amarrado com corrente. Prendeu, fechou, selou, são termos que mostram a limitação do poder de Satanás. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi até o inferno, pegou a chave da vida, né, a chave da morte e da vida, né, nas suas mãos, porque estava sob o poder de Satanás. E ali ele limitou completamente o poder de Satanás, né, a limitação de Satanás. Isso significa que tanto a autoridade, o poder de Satanás era restringido, era limitado, né? Tanto é que você pode ver aqui que ele fala que Satanás não pode mais enganar as nações, né? Então, no meu entendimento, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio à terra, e não com a segunda vinda de Jesus, né? Por quê? Porque desde a primeira vinda de Jesus, quando Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário, né, Satanás, a partir dali, ele teve o seu poder e a sua autoridade completamente limitada pelo poder de Deus, né? Então, quando a Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades publicamente na sua morte na cruz, ele estava dizendo exatamente isso, né? Que por sua morte, a morte de Jesus, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está escrito em Hebreus 2,14. O diabo tinha o poder sobre a morte, né? E Jesus destruiu esse poder que ele tinha sobre a morte, né? O diabo não tem poder sobre a morte, tá? É o que diz a Bíblia. Então entenda isso. Em Apocalipse 12, 5 a 17, a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo. Assim, o que eu quero dizer? Que a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo. E isso é o que Apocalipse 20, versículo 2, quer dizer. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por 1000 anos, né? Ele prendeu. A prisão, restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz do Calvário e com a evangelização das nações, de onde Deus, na verdade, usou a igreja para a salvação das pessoas. Satanás estava, então, restrito em seu poder, no sentido de quê, pastor? No sentido de não poder destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então, Satanás, ele não tinha mais o poder, né, sobre a morte. E aí nós podemos enxergar isso exatamente no versículo 2, como sendo algo simbólico e não literal. O que significa o pouco tempo em que Satanás será depois solto do milênio. Como ele diz aqui, ó, lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Que tempo é esse que ele vai ser solto? Esse tempo, no meu entendimento, retrata no período da grande tribulação, da apostasia, do reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Esse é o tempo que a igreja ainda vai enfrentar aqui.
que vai acontecer. Na grande tribulação, Satanás vai ter toda a autoridade, liberdade para agir de forma completa. Então esse é o entendimento dele ser solto por pouco tempo, porque logo depois Cristo, ele estará vindo para levar a igreja dele, né? Então esse é o entendimento. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Na verdade, querido, nós entendemos que esses 1000 anos, ele é simbólico. Número na Bíblia, principalmente em Apocalipse, você não pode tomar como literal. Então a gente vem falando isso daí desde Apocalipse capítulo 1. Os números em Apocalipse, eles não são literais. 3 anos e meio, a metade de um tempo, né? 7 anos. Então, nós não podemos tomar 12, nós não podemos tomar os números literalmente. 1000 anos a mesma coisa, tanto é que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Por quê? Porque é algo simbólico e não literal, né? Então, o número 1000, ele sugere a ideia de completude, né? De algo completo. No meu entendimento, é o período desde a ascensão de Jesus até a segunda vinda de Jesus. É o período que Cristo, na verdade, está reinando até colocar todos os seus inimigos diante, né, prostrado aos seus pés. A igreja está reinando com Cristo. Nós estamos reinando com Cristo, né, no reino de Deus. Aqui a questão é um reino espiritual, não é um reino material, não é um reino visível, é um reino invisível. E nós estamos reinando. Nós, quando fomos salvos, Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Querido, é o nosso estado, é o nosso lugar, espiritualmente falando. Então nós já estamos reinando. O que a igreja liga aqui será ligado no céu. O que é ligado no céu, o que é desligado aqui é desligado no céu. Então a igreja já está reinando. Esse período do milênio, ele precede o juízo. E o juízo, no ensino geral nas Escrituras, ele vem imediatamente à segunda vinda de Cristo. Então eu quero que isso fique bem claro para vocês. Não leiam milênio como sendo 1000 anos, como sendo algo literal. Entenda isso aqui como sendo algo simbólico, que compreende, anote isso, compreende o tempo em que a igreja está reinando na terra, desde a assunção, desde a ascensão de Jesus, né, ao céu, até a sua segunda vinda. A igreja está reinando com Jesus. Jesus está sentado à direita do Pai, reinando com a sua igreja na terra, querido. O reino espiritual, não é um reino material, não é um reino efêmero, passageiro, tá bom? Então eu quero deixar isso aqui bem claro para você. Não tem como prender um espírito, né, com correntes. Isso aqui é simbólico. Né? A prisão se deu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele prendeu, ele tirou do diabo as chaves da morte e do inferno. Entenda isso, querido. Ele tirou das mãos dele, ele tirou o poder, ele tirou a autoridade. Ele não tinha mais agora liberdade, autoridade de fazer o que ele quisesse fazer. Não contra a igreja do Senhor. Não contra a igreja do Senhor. Tá? Então, os versículos 4 a 6. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus na palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha exatamente aqui o que você está enxergando. Por quê, pastor? Porque, meu querido, aqueles que estão em Cristo, eles não receberão o sinal da besta. Eles não receberão, eles não se prostrarão diante disso. Tá? Nós já estamos reinando. No momento em que nós fomos salvos, resgatados, Cristo selou a nossa vida. A marca que temos é a marca do Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós somos o penhor, a herança de Deus. Então entenda, isso aqui nós já estamos reinando, né?
Então olha o que João diz aqui, esse reinado não é na terra, esse reinado é no céu. Entretanto, os demais mortos não reviveram. Que demais mortos são esses? São aqueles, querido, que não morreram em Cristo, né? Que continuam mortos espiritualmente, até que se completasse os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. O que quer dizer isso daqui? Isso aqui está falando da morte, querido, espiritual, né? Isso aqui está falando daqueles que morreram em Cristo, porque nós não morremos, mas os ímpios, eles morrem, literalmente, morrem tanto fisicamente como espiritualmente, como já estavam mortos. Mas nós crentes, nós não morremos espiritualmente, só fisicamente, querido. Então entenda isso aqui no seu coração. Sei que não é fácil, é um capítulo difícil de entendimento, mas você vai ver aqui, olha, olhei e vi alguns tronos, foi entregue, eles vi tronos, porque quando se fala em trono, se fala no céu. Na Bíblia, querido, a palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no Apocalipse. Apenas 3 vezes o trono está na terra e sempre falam do trono de Satanás e do anticristo. O trono de Jesus não está aqui na terra. Quando a Bíblia fala em trono aqui na terra, foram 3 vezes direcionadas ao trono de Satanás e ao trono do anticristo. O trono que João viu aqui, querido, é o trono celestial, tá? Então, guarde isso no teu coração. A cena não ocorre em Jerusalém, a cena ocorre no céu e não na terra. São as almas que estão reinando. Ele diz aqui, ó, e entregue o poder de julgar, vi alguns tronos se assentaram e vi almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam, são a alma dos irmãos que morreram, negando a besta, não se curvando diante de Satanás. São centenas e milhares desses irmãos, e nós, querido, que não nos prostramos diante de Satanás, nem do mundo, nós que fomos selados também pelo Espírito Santo, né? Essas almas também são descritas em Apocalipse 6:9. O que João está vendo, irmão, não são corpos, são almas, são seres viventes, né? As almas reinam durante todo o tempo em que, entre a morte e a ressurreição, que será a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Jesus está no céu e não na terra, e essas vidas que morreram em Cristo, elas já estão reinando com Cristo, assim como nós que estamos aqui vivos, estamos reinando com Cristo. Essas almas que morreram, essas vidas em Cristo que morreram, elas estão no paraíso. Elas estão ali já em posicionamento de reis mesmo, sacerdotes, porque elas eram reis e sacerdotes aqui na terra. E quando morreram, permaneceram nessa posição. Isso é posição, é estado em que a pessoa está, a pessoa em Cristo, querido. Qual é a missão daqueles que estão reinando em Cristo? Versículo 4, eles estão assentados em tronos para julgar. Então aqui fala em julgamento, né? A Bíblia fala no julgamento das 12 tribos de Israel, do mundo, dos anjos. E isso aqui vai ser exatamente no juízo final. Eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com Ele. Está falando aqui do reinado ainda. Quem são esses que estão reinando com Cristo? Todos os salvos, todos os mártires e todos aqueles que morreram crendo, né, em sua fé em Jesus Cristo. Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, não tornaram a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Ou seja, até que Jesus volte, até que Jesus venha. Nesse período, entram na segunda morte, que é a morte o quê, pastor? A morte espiritual. Eles ainda estão mortos, querido. E aí, quando Jesus vier, entra o julgamento. No juízo final, é que vai definir a segunda morte, a morte eterna para essas pessoas, né? Para onde elas vão. Qual é o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Quem morre uma vez, morre fisicamente. Ressuscita 2 vezes. Ressuscita espiritualmente e corporalmente na segunda vinda de Jesus.
quem morre duas vezes, fisicamente e eternamente, ressuscita uma única vez no juízo final. Então nós que morremos em Cristo, nós morremos fisicamente, mas ressuscitamos duas vezes. Ressuscitamos espiritualmente, né? Porque nascemos em Cristo, ressuscitamos com Cristo, é a ressurreição espiritual, e na segunda vinda nós receberemos a ressurreição corporal, um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, né? Agora, quem morre duas vezes, que são os ímpios, eles morrem física e eternamente, e vão ressuscitar uma única vez, que vai ser na segunda vinda de Jesus no juízo final. No juízo final, eles vão ressuscitar, esses ímpios, e o que vai acontecer? Eles vão ser julgados para o fogo eterno, para a condenação eterna, né? Porque agora em vida eles até não acreditam nisso, que eles estão condenados eternamente, aqueles que não estão em Cristo, né? Quando a gente fala da ressurreição espiritual, nós estamos falando da regeneração pela palavra. Nós estávamos mortos espiritualmente e fomos regenerados pela palavra. Ressuscitamos em Cristo, com Cristo. Isso está, né, nas cartas de Paulo, irmão. É muito simples entender isso daqui. Então, repetindo aqui, querido, o significado da primeira ressurreição e da segunda morte. Os que estão em Cristo, queridos, morre uma vez fisicamente, mas ele tem duas ressurreições. Quando ele nasce de novo, ele ressuscita espiritualmente, porque ele estava morto espiritualmente. E na segunda vinda, no juízo final, ele ressuscita corporalmente, um corpo glorificado, tá? O ímpio não tem um corpo glorificado, tá bom? Agora, o ímpio, quando morre, ele morre duas vezes, ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente, e ele já estava morto espiritualmente, são duas mortes para ele. E ele só vai dar conta disso no juízo final, quando ouvir a sua condenação eterna, né? Embora a gente pregue a palavra hoje e já fale isso para eles, né? Para essas pessoas. A regeneração é isso. A derrota final de Satanás é o que nós vemos aqui, ó. Porque no versículo 6 você vê: bem-aventurados e santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele período de 1000 anos. Isso está falando de quê? Da nossa ressurreição em Cristo. Então todos os que estão mortos, querido, em Cristo, eles continuam reinando no reino espiritual. E os que estão vivos em Cristo continuam reinando no reino espiritual, só que aqui na terra, e não lá no céu, como estão os nossos irmãos que já morreram em Cristo, tá? Se você tem alguma dúvida, isso eu posso detalhar. Não tem como eu detalhar agora, que leva muito tempo, mas eu posso detalhar para você. E aí a gente vê aqui, querido, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, versículo 7. Olha só isso daqui. Essa batalha final é a mesma já descrita no capítulo 19, né? Aqui está falando sobre a Armagedon, a batalha final aqui é descrita, é a mesma descrita nos outros textos, né? Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aqui está falando no último tempo da tribulação, no último tempo, né? Nos 3 anos e meio, segundo Daniel e segundo Apocalipse, né? Que é a grande tribulação, quando Satanás está completamente solto da prisão e reinando sobre este mundo ímpio, sobre as nações, como o Satanás incorporado numa pessoa, ele estará exatamente solto, livre, reinando sobre toda a terra e para
destruir toda a igreja do Senhor. É quando Jesus Cristo, querido, ele vai voltar, ele vai chegar para poder arrebatar a igreja dele, destruir o inimigo. Nós vamos chegar lá então, estou já adiantando, né? Temos aqui, e aí é que se dá a grande batalha, e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. A grande guerra vai ser para destruir definitivamente a igreja que ainda vai estar resistindo ao anticristo, a besta, né? Vai estar ali, e ela vai reunir todas as nações para a perseguição final, a igreja que ainda estará aqui na terra, né? E sairá para seduzir, cujo número, então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos. É a igreja isso daqui, irmãos, não é um local. A cidade amada não é um local, tá? Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Quando vai ser essa grande batalha, o Senhor vindo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o anticristo. Porque a besta e o anticristo, eles já haviam sido descarados e destruídos completamente por Satanás. Satanás toma sua forma real diante de todas as nações, para que destrua a própria igreja. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Lago de fogo e enxofre, irmão, aqui é um lugar de tormento, é estado, né? As pessoas têm a ideia assim, lá vai ter fogo, vai ter com fogo e enxofre, irmão. É o estado, é o local de tormento. Fogo e enxofre é tormento para a eternidade, tá? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Alguns livros foram abertos, então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Olha só, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, que é o inferno, foram atirados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo, é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então olha o que nós vemos aqui, irmãos. Primeiro, nós temos que entender que Magog, Gog, Amargedon é uma coisa só, tá? É uma coisa só, é a batalha final, tá? Contra a igreja do Senhor. Embora os inimigos de Deus são derrotados, né, eles caem todos ao mesmo tempo. Entenda isso daqui, a queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte acontece ao mesmo tempo, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Embora os relatos e cenas sejam, em diferentes momentos no livro, em Apocalipse, mas isso se dá ao mesmo tempo, tá? As figuras usadas por João ensinam lições claras, tá? O exército dos inimigos são numerosos, a derrota dos inimigos será repentina e completa, porque vai ser um momento só, né? Jesus vai tocar a trombeta, Jesus vai vir, e aí é a hora que a igreja vai ser arrebatada, e o fogo vai descer, e vai destruir esses inimigos, tá? A derrota de Satanás será o ápice da vitória final de Cristo. E aí os versículos 11 a 15 que eu li aqui, ele fala desse juízo final. Jesus se assenta no trono como juiz. O trono aqui fala, em seguida observei um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. E ali ele viu os pequenos, os grandes, em pé diante do trono, e os livros abertos, que são os livros das obras, e o livro da vida, tá? Os livros que viram, livros das obras, e o livro da vida. Então, os mortos ressuscitam para o julgamento, versículos 12 a 14, tá? Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, aqui se trata também dos mortos de todos os tempos, vão ressuscitar no juízo final, querido. O julgamento será universal e também individual.
um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém vai escapar. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Esse julgamento, querido, os livros serão abertos e todos serão julgados. Seremos julgados pelas palavras, pelas obras, pela omissão, pelos pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade, elas caminham juntas. Então há uma responsabilidade de tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, tá? O juízo final, ele será diferente dos tribunais da terra. Ou seja, lá terá só um juiz. Lá não haverá jurados. Acusação, mas não tem defesa. Sentença, mas não tem apelo. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora a sua vida a Jesus Cristo. O critério, querido, aqui, entenda, para a salvação não são as obras, é a graça. Ninguém pode ser salvo pelas obras, tá? As obras para os crentes vão determinar o galardão deles, tá? Não é determinar se ele será salvo ou deixará de ser salvo, não. Isso com relação aos salvos. Com relação aos ímpios, queridos, já estão condenados, já estão perdidos. Ali haverá apenas a confirmação para que eles não vejam Deus como sendo Deus injusto, né? Deus vai mostrar para eles por que eles passarão a eternidade no lugar de tormento junto com Satanás, o falso Cristo, né? O anticristo, a besta, enfim. A própria morte e o inferno serão lançados num fogo. Eu já disse aqui, a morte, querido, é o estado, né? É o estado em que a pessoa está, tá? Físico ou espiritualmente, né? E o Hades é o lugar onde a pessoa estará, né? Que chama-se de inferno, tá? E vão estar ali eternamente, né? E os tormentos do inimigo. O lago do fogo é o estado, é um lugar. Não pensa assim, lá vai ter fogo, vai queimar, a pessoa vai ficar queimando o pastor. Não, meu irmão, entenda bem, é um estado, é um lugar. É um lugar que haverá só tormento. Imagine uma pessoa atormentada eternamente, sem ter paz, sem ter descanso, sem ter, sabe, assim. Esse é o estado. É onde estará, né, com Satanás. Amém? Então aqui nós terminamos o capítulo 20. E eu percebo que, né, aqui há os números aqui, eles são simbólicos. Então eu quero deixar isso bem claro, a questão de Satanás ser preso, querido, né, em 1000 anos, não entenda esses 1000 anos literalmente. Há uma corrente que diz que depois da segunda vinda de Jesus, Jesus vai reinar aqui na terra com a igreja dele durante 1000 anos, e durante esses 1000 anos, literalmente, Satanás estará solto, e depois que terminar esses 1000 anos, Satanás então será solto, reunirá as nações. Como que ele reunirá as nações, que se durante 1000 anos da terra, Jesus vai reinar com a igreja, com essas nações vão se virar contra Jesus? Como isso? Então não tem lógica, né, entender que esses 1000 anos são literais, não são, né? Isso já está acontecendo, nós já estamos reinando com Cristo, em nome de Jesus, tá bom? E essa prisão de Satanás é a limitação do seu poder e da sua autoridade. Ele não faz o que quer, como quer, da maneira que quer, irmãos. Deus tem um controle de todas as coisas. Ele é limitado na sua ação, no seu poder, porque a igreja é que reina no mundo espiritual. Por isso que ele submete quando nós repreendemos, né, por isso que macumba não pega em crente em Cristo, por isso que o diabo se curva diante, né, a legião de demônios, ele sai do corpo quando a gente repreende o nome de Jesus. É uma luta espiritual, nós reinamos com Cristo nisso daí. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos terminar aqui o capítulo 20, irmãos. E eu imaginei aqui que a gente poderia concluir aqui nesse estudo, mas eu precisava me delongar um pouco nesse capítulo 20 para poder mostrar direitinho essa questão dos 1000 anos antes de Cristo, dos 1000 anos na terra, tá? Não haverá isso. Tá? Isso já está acontecendo, como eu já expliquei aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Então, na semana que vem, né, no estudo 18, que é
nós vamos terminar, concluir com os capítulos 21, que aí fala, querido, o capítulo 21 é mais sucinto, né? Os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém, e é o capítulo 22, esse daí, e o capítulo 21, que é o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, tá bom? São dois capítulos bem claros, bem tranquilos, não tem muita dificuldade de entender, fala do novo céu, a nova terra, que nós vamos explicar aqui direitinho, tá bom? Então, nos veremos no último capítulo, na semana que vem, de Apocalipse, né, 21 e 22, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você tiver alguma dúvida, envie para nós no direct, lá no canal da igreja, no Instagram, tá bom? E pode enviar aqui também no chat, que a gente vai observar e tentar responder para você. Qualquer dúvida que você tiver aí no capítulo 20, que é o capítulo assim, mais difícil de interpretação por causa dos 1000 anos, né, na terra, literal, não é literal, a prisão de Satanás, a soltura de Satanás, né, os mortos, os dois tipos de morte, a morte física, a morte espiritual, né, os que estão em Cristo, que morreram em Cristo, né, ele passa pela morte física, mas ele terá duas ressurreições. Na verdade, ele teve uma, a primeira, que ele ressuscitou com Cristo quando ele aceitou a Jesus, né? Houve a ressurreição espiritual, porque ele estava morto espiritualmente, né? E haverá a ressurreição corporal, no corpo glorificado desse salvo em Cristo, né? Já o ímpio que morreu, ele morreu fisicamente e ele já estava morto espiritualmente. Ele só vai ressuscitar uma vez no juízo final, para receber a sua sentença da parte da boca do nosso Senhor Jesus, viu? E contemplar isso daí. E nós, crentes, seremos julgados pelas obras, para determinar o nosso galardão lá no céu, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido me fazer claro aqui com relação a esse texto, né, no capítulo 20, que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, que essa mensagem possa ser, esse estudo desse capítulo possa ser compartilhado com o maior número de pessoas, para entender da importância de hoje você ter uma aliança com Cristo, nascer de novo e viver na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.